Olá, conectados de plantão, estamos aqui para mais um Oficina Cast, o podcast, claro, da Oficina Digital, a agência mais criativa desse Brasil. E hoje com a presença ilustríssima de Cauê e Bianca, né? Vamos falar sobre cinema, coisa boa, né? Mas não é Netflix, é cinema. E aí, antes de começar, lógico, aquela velha vinheta. Roda aí, Nicolas! Gente, muito bacana, prazer ter vocês aqui com a gente para falar de cinema, de coisa boa, de cultura, né? E eu vou deixar vocês se apresentarem. Como é que estão? Tudo bem? Tudo tranquilo? Tudo bem, né? Na medida do possível. Vamos passando, né? Vamos. Enquanto isso, vamos falando de coisa boa. Então, Bianca e o Cauê estão aqui para falar sobre um projeto muito bacana, né? Que é o Cine de Rua. Mas assim, antes eu gosto de saber de onde é, né? A Bianca é de Castanhal, é paraense. Sou de Castanhal. Nascida É. Papaxibé, valendo. Sim, minha família toda é daqui. Comedora de açaí, com Também. açúcar ou sem açúcar? Com açúcar ainda. Olha, vai entrar numa polêmica que fala de açaí com açúcar e sem açúcar, né? E o Cauêzão? Cauê é filho daqui, né, Cauê? Sim, também. Sou apeuense, né? Acredito que vocês devem conhecer lá a Vila do Apeu, centenária. Nascido também, criado aqui em Castanhal. Minha família também toda daqui. Ainda estamos aqui fazendo cultura na cidade, mas... Que show de bola, maravilha. A APU, né, cara? A APU que é centenário. Inclusive ontem estivemos lá comendo aquele velho, né, aquela velha vatapá, maravilhoso. E é isso. Gente, falando sobre o projeto, né, que eu particularmente achei muito interessante, muita gente acha o projeto interessante, né, que é o Cine de Rua. Né? Cara, como é que começou esse projeto? Explica pra gente aí quanto tempo tem esse projeto, mas assim, como começou esse projeto Cine de Rua? Por quê? Do nada, vou fazer um projeto Cine de Rua. Explica aí, quem vai explicar? A Bianca? A Bianca pode começar falando. Então, Posso iniciar? vai lá, Bianca, como é que começou esse projeto? Bom, o Cine de Rua, ele partiu de mim e do Cauê, né? A gente estava conversando, porque o Cauê ele já tem um trampo na produção audiovisual, né? E eu trabalho na área da educação, né? Eu estudo pedagogia. E a gente quis casar, né? Esses dois saberes Certo. de educação popular e arte audiovisual, né? E intervir em espaços públicos da cidade, porque a gente percebe uma grande escassez de atividades culturais na cidade e de valorização de espaços que muitas vezes estão ociosos, como praças públicas, por exemplo, ou associações de bairro, né? E também a própria valorização do cinema fora do circuito comercial, digamos assim, né? A gente tem basicamente 2 cinemas na cidade, né? Que é um de grande porte e outro de pequeno porte, né? Que é o Sesc, e o outro é no Mateus, né? E aí a gente queria fazer intervenções de cinema, mas não cinema só pelo cinema, né? Mas com filmes que gerassem reflexões nas crianças, nos adultos, adolescentes, né? E gerar diálogos a partir disso, né? E aí foi isso. A gente decidiu fazer e se uniu com a comunidade do APU, né? Até porque o Cauê é de lá. E a comunidade, ela já faz ações culturais frequentes no bairro, na vila, né? Por exemplo, muito forte o carnaval, né? Só que lá tem muitos outros artistas, né? Como Marcelão, né? Que somaram no projeto. Se não fosse a comunidade, o projeto ele não teria prosseguimento, né? Ele não aconteceria porque não teria sentido. Sim. Né? Feito para a comunidade e também pela comunidade. Né? Todo mundo, de certa forma, vocês colocam ali todo mundo para participar? Sim, as ações elas são feitas com empréstimo de cadeiras, com empréstimo de tela de projeção, empréstimo de caixa de som. Né? Nada disso é nosso. Né? A gente chegou com a ideia, com o projetor, né? E aí a comunidade adorou e somou. Né? E é interessante, assim, tenho que parabenizar novamente aqui o projeto, e eu já fiz parte de algo bem parecido há um tempo atrás e é gratificante, né? Mas assim, vocês começaram literalmente,
como é que é a estrutura, por exemplo, do projeto? É um projetor, é um data show, é o velho data show? Pode falar mais pertinho do microfone. Então, esse projeto, né, como a Bianca falou, a gente veio com essa ideia partiu das vivências que a gente tinha e tem ainda dentro da cultura, assim, na cidade, né? Então a gente reunia com amigos, assistia filmes, comentava sobre esses filmes e a gente, né, ainda falando sobre como começou, essa ideia veio dessa vontade de compartilhar esses conhecimentos, compartilhar novas possibilidades com a comunidade, né? E, assim, essa estrutura, ela começou simplesmente com um projetor, era o que a gente tinha, um projetor e um filme. Só? Era só. Aí falei com a minha mãe, falei com a minha tia, assim, minha avó emprestou várias cadeiras que ela tinha pra gente, outro vizinho emprestou uma tela de projeção que ele tinha, outra pessoa emprestou uma caixa de som, e assim, essa estrutura foi se solidificando, né, através da comunidade mesmo. Então, a nossa primeira sessão, assim, pra gente foi meio surpreendente, assim, a gente não esperava tantas pessoas. Pelo fato de que a nossa proposta mesmo era levar o cinema pra rua, pra praça, intervir, assim, naquele local onde não aconteciam coisas novas, digamos assim, né. Então, e essa estrutura se formou, vem se formando por conta das pessoas do bairro, né, dos moradores e familiares e amigos e outros artistas também. E a população abraçou, teve a resistência? Digamos, o que vocês sentiram mais dificuldade no início do projeto? Se houve uma dificuldade, porque às vezes tem uns desafios a superar, tal, não tanto as dificuldades, mas teve uma dificuldade assim e tal, embargo de prefeitura, de alguma coisa, ou não? Todo mundo abraçou? Assim, como a gente usou a palavra intervenção, né, foi de fato assim, a gente não pediu licença para ninguém, digamos assim, né, até pelo fato da gente já fazer parte da comunidade, né, eu sou apeuense e tudo mais, então a gente veio com essa ideia de forma de intervir mesmo, de mostrar que a coisa acontece mesmo sem o poder público, sem a mão do poder público ali mexendo as coisas, né. Boa. E assim, o maior desafio pra gente não era em relação a estrutura, a esse tipo de coisa, mas sim a ideia das pessoas, como as pessoas viam aquele projeto, como a gente começou em 2019, era muito próximo das eleições, assim, né? E aí ficavam aquela coisa assim, estão fazendo isso só por conta de política, isso é coisa de política, isso é jogada política, mas não era nada disso, né? A gente vinha com uma ideia mesmo contrapondo essa lógica de que as coisas só acontecem quando querem voto ou quando estão fazendo ações políticas, né? Interessante falando isso porque assim, a gente até entende a população quando pensa dessa forma, né? Sim. A gente tem que entender, porque imagina você lançar um projeto desse, né, onde vai reunir milhares de pessoas, né? Algumas pessoas, e aí perto de uma campanha política é natural que a população, alguns vão falar, ei, Sim. isso aí é o Cauê querendo... Mas surgiu alguma coisa assim, o Cauê 22014. Quase surge. Na verdade não. Porque meio que as pessoas conhecem a gente lá, né? Mas eu não sei nem se a gente pode falar isso aqui, talvez a gente precise cortar depois. Não, aqui não tem corte não, aqui tem que falar valendo. E vocês estão ali para falar o que quiser, Então, viu? acho que Esse podcast Tanto é que, livre. assim, depois desse, a gente teve Mas eu voto em ti. Teve 2 exibições, né? Com apoio, inclusive, eu vou citar, do movimento Viva APU, né? Que é um outro coletivo que tem no APU, que nos apoiou. Eles doaram lanches, né? A gente chegou, né, com a ideia, aí eles somaram, chegaram com vários lanches, refrigerante, suco, sanduíche, frutas. Foi fantástica, né? O movimento que aconteceu, né? Associação do bairro também. E aí, após essas 2 exibições, a gente já uniu com a Associação de Bairro também, né? Que é com a Dona Luzia, uma das lideranças de lá, né? Que também somou muito com a gente. Sempre rolava lanche, sempre rolava muita interação com a comunidade, né? Essa identificação da comunidade com essa ação, né, que é gratuita, que é cultural, que é artística, né, que é de lazer e também de conscientização. Sim, sim. E aí, dando um adendo, junto com toda essa integração, a gente começou a chamar os nossos amigos,
os nossos amigos artistas que não são da APU, mas que frequentam a APU há muitos anos, né? Eu, por exemplo, frequento a APU há uns 7 anos, né? E aí a gente convidou a Morgana, o Ariel, o Arão, a Manu e a Laís de Lara, né? Que somaram, assim, e o Hugo e o Ayrton, que hoje, infelizmente, já não estão mais, né? E aí a gente somou conhecimentos audiovisuais, conhecimentos sobre educação, social media, né? A gente se integrou e está dando certo, né? Porque um projeto, ele não se faz só de uma área do conhecimento, né? Ele se faz de diferentes áreas do conhecimento, para que a gente consiga atingir os nossos objetivos, né? Que é levar ações culturais para a comunidade de forma gratuita, né? E a partir daí a gente consegue também financiamentos pela, por exemplo, Lei Aldir Blanc, né? Fundação Cultural do Pará, né? Através desses saberes, né? Integrados. Legal. E você falou aí, né, que recebe financiamento, e aí é um ponto importante, né? Porque a gente sabe que por mais que tenha apoio da população, né, por mais que você se dispõe de próprios equipamentos e tudo mais, mas assim, e aí, na hora da grana, precisa, né? Ou tem uma despesa com isso, acaba gerando uma despesa, né? Porque é amor, mas a gente sabe que precisa também de alguma coisa. E aí, como é que é isso? É do próprio bolso, um se junta, faz uma vaquinha? Como é que é esse negócio? Quando fala assim, cara, vamos precisar de dinheiro. Gente, porque é um fio, é uma tomada, é uma coisa, vai precisar gastar. Difícil ter uma coisa que não gaste, né? Sim. Começa da própria passagem, né? Para chegar até lá, a gente já paga passagem, alimentação, né? Porque isso, na verdade, é um trabalho. Né? É um trabalho voluntário, mas é um trabalho que acaba sendo um trabalho público, né? É para a comunidade. Sim. Então, logo no início, né, de 2019 até 2020, era tudo do nosso bolso, né? Tudo do nosso bolso e da comunidade, né? Tudo de forma colaborativa. Então, acabava não sendo muito caro, mas é um trabalho árduo, porque para fazer uma exibição a gente precisa tirar um dia inteiro, ou antes mesmo, né? Porque a gente precisa se planejar, pensar que atividade vai ser feita, que metodologia vai ser utilizada, né? Como é que vai se dar esse debate pós o filme, né? A gente precisa fazer uma curadoria, né? A gente precisa pensar toda a logística para aquele único dia, né? Para aquela única tarde. Né? Então, era tudo do nosso bolso. Porque sai da exibição, né? Não é só chegar, exibir e ir embora. Né? Você já faz um trabalho de educação, de tem que fazer sentido aquele filme para a dinâmica que vocês vão aplicar, não é isso? Isso. E mais do que o tempo, né? E obviamente, quando a gente fala sobre o dinheiro, como vocês conseguem, né? É justamente para, quem sabe, alguém que vê e fala, eu gosto desse projeto, vou ajudar, por que não? Vou contribuir de alguma forma. Porque contribuições são bem-vindas, né? E hoje tem alguma participação, vocês fazem parte de algo da prefeitura, da Secretaria de Cultura? Como é que é esse relacionamento com a secretaria? Existe? Tá deixando a desejar? Quer falar um pouco sobre isso? Deixando a desejar, eu já assumo aqui que eu sei que deixa, né? Mas assim, existe alguma parceria com prefeitura, alguma coisa do tipo? Ou já buscaram ou não? Vocês são autônomos, digamos assim mesmo, e querem seguir autônomos, quebrando essas barreiras? Eu acho que toda parceria ela é válida, né? Desde que ela seja com uma intenção ética, né? Ela é sempre válida. Mas, por enquanto, a gente não tem uma parceria direta com a prefeitura. Entendi. Né? O que a gente teve acesso, né, foi por meio do inciso 2, né, enquanto um ponto de cultura. A gente foi cadastrado, né, na Lei Aldir Blanc, né, e nós conseguimos um financiamento para a nossa própria manutenção, né, a gente conseguiu fazer manutenção de computadores que estavam parados, projetores, né, a gente conseguiu fazer essas manutenções para a gente dar prosseguimento ao projeto, né? Dar prosseguimento a esse trabalho. E a gente conseguiu também, através da Fundação Cultural do Pará, do edital Rede Virtual,
a produção de um documentário, um curta documentário sobre o artista Marcelão, lá do APU. O nome é APU e Marcelão. Trança de Arte e Memória. Né? E foi fantástica a experiência, né? Porque a gente conseguiu fazer uma produção audiovisual no bairro do APU com uma pessoa que é de lá, um artista plástico fantástico, né? E isso é muito significativo, né? Enquanto um resultado que a gente consegue atingir, né? E interessante, né, que tem muitos artistas que tá no anonimato às vezes, né? Belíssimos trabalhos, né? E às vezes um trabalho igual de vocês, né, vem, fomenta e acaba, né, alcançando outras pessoas e outras pessoas que já começam a gostar, né, sai do ciclo, começa a romper barreiras, né? Eu costumo ver por esse lado, né? Mas é muito bacana. E como é que funciona a questão da escolha do que passa, do conteúdo, do filme, por exemplo? Porque a gente sabe que tem essa questão do audiovisual, ele é muito abrangente, a questão de leis e regras, né? Eu não posso pegar um filme da Marvel e começar a botar numa praça, né? Posso ter um problema, né? É verdade. Mas assim, como é que funciona isso? Existem uns filmes que pode, o que não pode, quando tem idade para o filme para poder ser reproduzido? Existe alguma coisa assim? Até por uma curiosidade. Sim, isso dentro da curadoria do nosso projeto, tudo isso é muito bem pensado, assim, né? Primeiramente que a gente começou a trabalhar desde da primeira exibição, quando eu e Bianca a gente estava pensando o que levar para a rua, né? O que levar para a comunidade, o que mostrar na rua, o que filme a gente pode mostrar. Mas isso a gente primeiro chegou a uma decisão depois de entender as nossas vivências ali naquele local, né? O que algum filme pode trazer que possa somar com a comunidade, né? Que possa fazer a comunidade se repensar enquanto comunidade mesmo, né? Enquanto... O da Marvel não... É sobre isso também que é o nosso projeto, né? De trazer filmes fora do circuito comercial, né? Fora daquela coisa, daquele mesmo formato, aquela mesma receita de bolo em todos os filmes, que te prendem ali e quando acabou, assim. Tu vai falar sobre o que aconteceu, aquilo não vai, sei lá, talvez... Não tô desvalorizando os filmes, é claro, né? Mas aquilo não vai trazer nem sempre um pensamento crítico, né? Sobre o seu ser, o seu estar no mundo, né? Tem filme que realmente não traz, né? É só entretenimento, gostou, explodiu a bomba, Rambo, e foi, né? E acabou. É só aquilo. Sim. Já tem outros que valem muito a pena, né? Justamente. Então, a curadoria parte dessa ideia, assim, de entender quais pontos a gente pode abordar junto da comunidade, né? Por exemplo, a gente tem também, vai continuar fazendo, né? Por conta da pandemia, não estamos realizando sessões presenciais, mas meio que um roteiro onde a gente, durante um mês, assim, durante tantas sessões, a gente vai abordar tipo, temas como reciclagem, temas como a importância dos rios, né? Que o APU é um local que tem um rio ainda, né? Ainda está sobrevivente ali, na verdade, né? Realmente. E, assim, a gente traz, enfim, coisas que possam dialogar com a realidade daquele lugar onde a gente está fazendo aquela sessão, né? Então, o filme ele é pensado a partir dessa ideia, assim. Quantas sessões vocês já fizeram? Dá para ter uma ideia? 5, 10, 15, 20? Acho que quase 10 sessões. E só uma dica, assim, lembra aí dos primeiros filmes que foi passado, o nome de um filme, por exemplo, que foi, olha, esse filme aqui é bacana, vale a pena quem está nos assistindo. Acho que o primeiro. Está disponível. Por exemplo, cita um filme, aí eu complemento. Foi Girafá? Foi isso? Pode falar. Teve o primeiro filme, né, que foi o Zarafá. Zarafá, ele é disponível no YouTube. Uhum. É um filme fantástico que ele fala sobre o tráfico de pessoas do continente africano para a Europa, né? Então, é um menino, né, que ele vê o tráfico de uma girafa, né? A girafa ela vai ser levada para um museu. No caso é uma animação, eu não conhecia. É uma animação, né? É uma animação. E aí... É isso, assim, eu
só iniciando o diálogo. Então, ele vai problematizando a nossa história, né? Enquanto um espaço que foi colonizado, né? Que foi escravocrata, né? Que tem bases patriarcais, racistas, eurocentradas, né? Que devasta a Amazônia até hoje, que dizima povos indígenas até hoje, para pegar riquezas e sair daqui, né, essas riquezas. Então, dentro dessa animação tem todo esse debate, né? E foi a que deu mais pessoas, a que deu mais crianças, né? Foi essa exibição, né? Então, é um dos filmes que a gente propõe, né? Que a gente propôs dentro de todas essas exibições, ações do Cine de Rua. Legal. Teve uma outra exibição também, né, Cauê? Que teve oficina de fotografia, né? Que foi o rolê fotográfico. Aí se tu quiser falar mais sobre... Então... No caso, o rolê fotográfico no mesmo dia? Da programação. Isso, dentro da programação da exibição. Assim, além de exibições de filmes, né, a gente também vem com a proposta de oficinas dentro do audiovisual, dentro da linguagem audiovisual, né? A gente também já trouxe alguns artistas para fazer exposições durante as nossas sessões, né? E essa oficina foi quando a gente abordou a temática do lixo dentro do Cine de Rua, né? A oficina, ela foi um rolê fotográfico, né? A gente nomeou assim. Tipo, quem guiou esse rolê fotográfico foi Morgana e eu. Então a gente andou pelo APU e fotografando pontos onde tipo, tem esse descaso do lixo, né? Bueiros, lá tinha, não sei se ainda acontece assim, né? Mas um lugar onde o pessoal despeja lixo, né? Chamam de piçarreira. Então é um local que é quase um lixão, assim, dentro do APU, né? Perto de fontes, perto do rio. Então isso durante muito tempo enfim, né? O poder público não olha para esses lugares assim, né? Pelo contrário, eles até lucram com esses locais. Então esse rolê fotográfico aconteceu num sábado, né? Antes da sessão do dia, né? E foi muito incrível assim, porque apesar do rolê fotográfico, apesar dessa oficina de fotografia, que durante esse passeio pelo OPU, né, a gente ia ensinando os participantes sobre enfim, detalhes da fotografia, né? Coisas técnicas assim da fotografia. E as pessoas iam fotografando, a gente meio que definiu essa temática. Um olhar pela fotografia, mas quanto equipamento e tudo mais, e ensinando, né? Isso, foi algo bem fluido, assim, né? Onde a gente pôde, ao mesmo tempo, experimentar, usar câmeras, usar celulares, né? Mas ao mesmo tempo entender como que funciona a captação de uma imagem, para que tu vai captar aquela imagem? Vai ser para um registro de denúncia? Vai ser para um registro histórico, né? Tem todos esses detalhezinhos, assim. Cara, mas agora assim, começa que horas uma programação dessa? Que é muita coisa, né? Um filme, por exemplo, 1h30, né? Sim. Digamos. E aí, vai até que horas? Começa que horas? No caso dessa... A molecadinha já começa a colar por ali logo, né? Logo cedo. No caso, o nosso rolê fotográfico foi a partir das 7 da manhã, assim, num sábado, né? Então, só quem realmente estava disposto acompanhou a gente nesse passeio, né? Então a gente teve... então é um dia de, tipo, dia, vocês fazem um dia lá de ações. Essa programação com oficina foi assim, né? Bacana. E aí, na parte da noite, a gente fez a sessão, né? A gente fez a exibição dos filmes e também passou as fotos da galera. A gente pegou as fotos, fez a curadoria de algumas fotos e mostrou para as pessoas, né? Para quem estava presente. Já lá, no telão. Isso, já no telão, isso mesmo. Já expondo de uma forma bem maior, assim, né? Do que só nas redes sociais ou coisas do tipo. Então, tu perguntaste sobre como é que funciona, né? O tempo de uma sessão, assim, como que a gente se prepara, né? A gente sempre tem uma reunião antes, assim, para decidir, né, para fazer a curadoria do filme, para decidir o que vai ser discutido, como que a gente vai divulgar, né, onde vai ser também a sessão, o local de escolha, assim,
a escolha do local que a gente vai exibir também. Mas basicamente a gente vai naquele local, vê onde tem uma tomada mais próxima, assim, né? A gente sempre empresta uma extensão do meu avô, inclusive agradeço, que é uma extensão gigante, assim, então a gente pode plugar na casa de alguém ali perto, entendeu? E aí ir pra praça, montar um telão de projeção, quando a gente consegue emprestado, quando não a gente amarra uma lona no poste ou em algum lugar que esteja ali, monta as cadeiras, né? Inclusive, essa última sessão, assim, foi muito engraçada, a última sessão que a gente fez, porque estava em tempo de chuva, né? Então a gente tinha um local onde a gente podia fazer, que era coberto, né? Que é a sede do ABC lá no APU, que é uma associação também de futebol lá. E aí, só que a gente não estava esperando, não estava a fim de fazer dentro de um espaço, né? Porque sim, de rua, então a gente, enfim, quer fazer sempre a sessão, exibir a sessão na rua, né? Ocupar espaços públicos. Só que nesse dia a gente montou tudo lá dentro e aí do nada decidimos ir lá pra fora porque o dia tava lindo, assim, o final da tarde foi perfeito, a gente montou tudo lá fora. Só que aí choveu nesse dia, né? Só que por sorte a gente tava com algumas barracas que também foi emprestada, né? Da associação de moradores lá, a Associação Arco-Íris, foi emprestada pra gente. E a gente assistiu 2 documentários na chuva, assim. E a galera lá assistindo os filmes e depois falando sobre isso. Foi, assim, é muito incrível, né? Tipo, como que a vontade das pessoas, independente do tempo, né? De como tá E não vão só pessoas do APU, tem pessoas que vêm do centro da cidade, de outros bairros, vão pro APU para assistir filme na rua. Uma programação diferente, né? Inclusive, bota aí, Nicolas, umas imagens aí que alguém passou para nós, só para o pessoal que está assistindo esse vídeo. Essa imagem aí já é mais recente, já é da nossa programação. E essa aí, a Cine turma Circuito. envolvida? Essa foi a turma da primeira oficina que a gente fez de videomapping, de projeção mapeada, né? Que foi lá na escola de música, lá no APU, a prefeitura cedeu esse espaço pra gente. Foi a contrapartida do inciso 2 da Lei Aldir Blanc, né? Que foi a programação do Cine Circuito. Isso fez parte da programação. Isso daí já foi antes, né? Foi uma sessão que a gente fez também. Essa Olha aí, foi ó. A segunda sessão que a gente fez. Muita gente aí, hein? Uma galera. É isso que a gente fala, tipo, a gente ficou assim surpreso quando deu muita gente. Foi a galera que ficou, assim. Essa galera já é nossos amigos e a galera lá do bairro mesmo que ajudaram a gente nesses dias. Olha só. Olha aí. Meu Deus. Até hoje eu fico assustada. Uma galera aí, olha, bacana. Surpresa, na verdade, assustada não, admirada. Olha a senhorinha aí. Essa é a Dona Luzia. Luzia. Comunitária lá do PU, né? Tá aí, foto bonita essa aí. Não é? Olha aí. Seu Túlio. Esse é meu irmão. Tô ligado aí que ele é um cara Nos ajuda muito pra frentex. E legal, né, cara? Umas imagens aí bacanas. Olha só, eu acho que assim, é um projeto bonito porque... E não tem como não dar muita gente, né? Porque é algo diferente, né? As pessoas acostumadas com aquelas rotinas, né? E sem ter imagina de graça. Às vezes a pessoa vai lá, não, vou lá assistir, vou botar lá a cadeira, vou ficar por lá. Aí ele acaba sendo impactado com a mensagem, né? Venha do jeito que você tiver, né? Às vezes a pessoa vai sem pretensão, né? Aí faz uma ação bacana, ele ouve uma mensagem positiva, uma mensagem bacana, né? Sobre essa questão do lixo, da reciclagem. É muito bacana esses trabalhos. Eu acho que só pela conscientização mesmo que vai mudar. Se as pessoas se conscientizarem. Ações de conscientização que vai mudar. Porque a gente vê que às vezes punição às vezes nem resolve muita coisa, né? Então a conscientização é muito importante. E o que vocês acham que mais mudou já de impacto? Certamente teve um impacto. Alguma história, algo que você viu assim diferente, desde de pequenos gestos, porque o APU é uma vila. Ontem a gente esteve lá e assim é limpo, pelo menos ali naquela principal, eu acho muito bonito, assim, limpo, né? Fiquei até sabendo de uma matéria que parece que vai ter um espaço gourmet lá no APU, não sei se
se é isso. Mas eu falei, genial, a PU merece, assim, sabe? As pessoas ali, muitas pessoas naquelas barraquinhas para comer uma comida típica. Olha só de onde a gente saiu para ir lá. Vamos lá na PU, vamos dar uma volta. E é gostoso o ambiente, né? Vocês já notaram uma mudança comportamental, seja na criança, seja assim, já tem frutos disso? Eu sei que tem frutos que a gente não sabe onde que vai dar, entendeu? Porque às vezes a pessoa está tendo uma ação lá não sei onde, pela mensagem que ele recebeu. Então é evidente que não tem fruto, tem frutos que você nem imagina. Vai passar anos, depois você vai falando, lembra do Cine e tal, não sei o quê. Pois é, caramba, olha só onde é que foi parar, né? Mas assim, teve algum impacto assim, que vocês sentiram? A gente tem algumas histórias sobre coisas que aconteceram nas sessões, né? Mas queria falar assim sobre tu falou de ser algo que não tem como não dar muita gente, né? Até porque é cinema, né? Até porque é filme. Isso é algo que todo mundo meio que gosta de assistir alguma coisa, de assistir algo audiovisual, né? Então, esse é uma das ferramentas que a gente pode mesmo passar conscientizar essas pessoas, por mais que seja despretensiosamente, a pessoa sentou ali, levou um susto com o que estava vendo, digamos assim. Sim. Mas uma coisa interessante, assim, que eu achei que foi bem forte, em uma das sessões, assim, a gente, no final, sempre tem uma roda de conversa sobre o filme, e uma das pessoas, assim, se emocionou mesmo, sabe? Não teve vergonha e chorou ali, e falou que pelo fato de estar ali e ter assistido aquele filme, e ter conseguido perceber sua realidade de forma tão crua, assim, né, que ele não conseguia perceber, enfim, chocou muito ele, assim, isso foi algo que eu fiquei, nossa, isso acontece muito comigo quando eu vejo filmes, né, quando eu vejo produções audiovisuais que realmente têm uma mensagem ali, né, e isso é muito massa de perceber e a pessoa compartilhar com a gente mesmo, sem ter aquela vergonha, assim, tipo, porque ela estava no meio de tantas de pessoas que não né? conhecem, que não se conhecem, né. Mas também tem a gente sempre abordado pelas crianças, assim, lá no bairro. A gente vai, tio, quando é que vai ter de novo? Quando é que vai ter de novo sessão? A gente já tá querendo ver outro filme legal e tudo mais. Sempre, ou então para falar sobre aquele filme com a gente, né? E criança a gente ganha logo ela pela pipoca, né? Isso sim. Olha, cada um com o seu truque pra captar, né? Isso é um detalhe Pega interessante. A pipoca, sente aí depois, né? Ela vai ser impactada lá. Mas... Isso é um detalhe interessante que na primeira sessão que a gente pensou, a gente não tinha pensado nesse detalhe, né? Do lanche, assim. Aí eu falei com a minha tia, sim, e aí, vocês não vão dar pipoca, não, nesse cinema? O cinema tem que ter pipoca e tudo. Aí a gente... então é isso. E aí ela foi, minha avó e ela deram pra gente, assim, vários pipocas pra gente dar pras crianças. E... se quiser falar. Mas assim, eu vejo que um dos grandes... não sei se é resultado, né? Mas um dos grandes respaldos que a gente consegue perceber é a importância da união da comunidade, né? Eu acho que, na verdade, a gente aprende mais fazendo essas ações com a comunidade do que a comunidade aprende com a gente, né? Esse é o grande aprendizado que eu tenho diante do Cine de Rua, do projeto, né? De perceber o quanto o bairro do APU ele tem uma comunidade que é, tipo assim, você chega lá com uma ideia que é boa para a comunidade, né? Você vai ter um respaldo. Isso é certo, assim, dentro dessa experiência, né? Porque as pessoas, elas se conhecem, né? Elas têm uma relação de amizade mesmo, até mesmo familiar. Não é da tua família, mas tu tem uma relação tão antiga com aquela pessoa, mas ela já é da tua família, entendeu? Mas isso também a gente não pode perder o fio da meada no sentido de dizer, tipo assim, isso é inocência, não sei o quê, entende? Não, isso é uma força, né? Que precisa ser reconhecida, né? Porque o distrito do APU, Vila do APU, a gente chega lá, é muito bonito, né? É um lugar pacato, né? Mas é um lugar que está sendo destruído, né? Um lugar que tá com o seu rio sendo ameaçado pela poluição, é uma pena, né? Que é uma pena e pode ser revertido, né? Diante da conscientização das pessoas,
né? Não descartar lixo ali, né? Você vai... Eu, que frequento Cauê, mais ainda, né? A gente chega no Igarapé. Tem muitos igarapés que são muito poluídos, muito lixo, né? E que muitas vezes é pela própria comunidade. Mas também tem empresas que jogam seu esgoto para o rio, né? A gente em Castanhal tem saneamento básico? Não. Em Castanhal não existe, né? Então, é importante você chegar num espaço com uma proposta boa para a comunidade, né? Com o fim de aprender com aquela comunidade, né? Não de chegar, eu tenho conhecimento e vou chegar ali e vou ensinar. Na verdade, quem aprende somos nós, né? Somos nós. Antes de ter essas vivências lá, enquanto moradora de Castanhal, para mim, o APU era muito invisível, né? A gente só passa lá pela Barão, é muito bonito, mas o APU ele é muito maior do que isso, né? Ele é constituído por pessoas históricas, né? O APU ele é antes de Castanhal, né? Ele é tanto que você vai conversar com as pessoas, eu vou para Castanhal. Selado. Eu vou para Castanhal, como se o APU não fosse, entendeu? Porque é antes de Castanhal, o APU, né? Então é um lugar que precisa ser valorizado, né? Não só no sentido comercial da coisa, né? Mas como um espaço, né? Que até poderia ser tombado, né? Poderia ser um espaço que não vamos mais desmatar, não vamos mais usufruir desse lugar, né? Vamos preservar, né? Culturalmente, o meio ambiente, né? Enfim, eu acho que esse é o grande aprendizado da vivência do Cine de Rua no bairro do APU, né? Porque ainda não fomos em outros bairros da cidade que também tem muitas histórias que precisam ser valorizadas, né? Que são... Aqui a gente está numa periferia, né? Que é invisível dentro da cidade de Castanhal, né? Que não é só centro, né, Castanhal. É muito mais que isso. Castanhal não é só comércio, né? Ela é feita por pessoas, é feita por artistas, né? E esse é um dos grandes respaldos, assim, de construir redes, né? De conhecer pessoas que fazem também, que são produtoras culturais, né? E que também ainda são invisíveis, né? E eu acho que é isso. Assim. E talvez essa seja a nossa maior... Tipo, o que mais tem de impacto, assim, o que esse projeto causa de impacto é nas próprias pessoas que fazem esse projeto e nessa rede que vai se construindo, né? Nessa rede cultural, nessa rede de artistas que vai se construindo ou se firmando mais ainda, né? Que é no nosso caso. Antes desse coletivo já éramos amigos, assim, já participávamos do projeto da banda Dead Now, por exemplo, que é uma galera que está com a gente. Já participávamos de outros projetos, assim, né? Mas esse projeto Cine de Rua ele veio mesmo para unir isso, para firmar essa rede, para expandir para outros lugares e outras pessoas, e essa ideia poder também disseminar, porque isso não foi uma ideia nossa original, assim, né? De tipo fazer algo, de fazer um cinema de rua, né? De fazer um cineclube onde as pessoas que participem desse cineclube não sejam só a gente, mas seja todas as pessoas que estão em contato com a gente, né? Dentro da comunidade, assim. Então, eu acho que o nosso maior impacto é esse, né? Acredito. E interessante, assim, né? Falando um pouco do APU, ele é algo, assim, ele é um cantinho especial, né? O APU, né? É um lugar especial, assim, porque faz parte de uma rota turística, digamos assim, né? Eu vejo lá alguns restaurantes, é tão gostoso, né? Tá ali no APU, né? E mais uma vez, a gente vê que essa questão do esgoto acaba sendo triste, né? Porque aquele rio ali que passa tão bonito, né? Podia ser algo assim, né? Só para embelezar, né? A cidade e tudo mais. E é uma pena, é lamentável, porque a gente vê
Por isso que eu falo sobre a questão da conscientização, que é importante, que nós, como cidadãos conscientes, a gente faz muita coisa que a gente não precisa depender do poder público. Por outro lado, o poder público tem suas falhas, né, por não ter um cenário. Olha, sinceramente, a gente fica trabalhando. Vou entrar em polêmica aqui, olha. A gente fica só pensando. O pessoal a gente está pensando, por exemplo, no asfalto. Eu só falo direto. Asfalto eu acho que é um básico, entende? Então, quando é que a gente vai sair do asfalto para pensar em outras coisas, entendeu? Para um esgoto de qualidade. Para um esgoto de qualidade. Um saneamento, né? Em geral. Mas o asfalto é o básico ainda e não tá 100% resolvido, entendeu? O asfalto tinha que ser algo... por exemplo, aqui não tem asfalto. Tinha que ser algo que... Não, resolveu esse problema. Agora vamos resolver o problema da APU. Lixo vai ser dessa forma, Sim. entendeu? Então tem duas frentes e eu culpo muito o poder público porque tem que fazer, né? E tem como fazer, isso é que é interessante, né? Mas assim, saindo um pouco dessa polêmica, olha só aí. Eu respirei fundo aqui. Galera vai fazer um monte de thumbnail, né? Então assim, vocês pensam em fazer outros projetos voltado pro... Gente, sinceramente, eu acho assim, tem tanta coisa para se trabalhar. Pensando assim, no APU, por exemplo, para fazer frentes, né, tanto de limpeza. Tem uma ideia, vocês têm mais outras ideias de trabalhar alguma coisa a mais para fortalecer essa ideia do APU, de resgate, seja das nascentes, de conscientização? Tem alguma coisa em mente de vocês? Ou eu sei que é difícil. Assim, todos esses pontos que tu citaste aí, né, sobre a limpeza do rio, sobre o lance das nascentes, as pessoas no APU já fazem isso, né? Assim, espontaneamente já fazem isso. As pessoas que realmente olham aquele rio e percebem que aquilo é importante, né? Mas, assim, a nossa frente, ela vem com essa ideia mesmo de trazer essa linguagem do audiovisual como nossa ferramenta, né? Como uma ferramenta que a gente vai poder dialogar com todos daquela região ali, né? Então, a gente, como citei antes, né? A gente já trouxe oficinas de audiovisual, né, que foram fotografias e videomap. E são linguagens dentro do audiovisual que podem possibilitar daquelas pessoas que participaram daquela oficina uma renda, digamos assim, né? Tipo, pode ser um start para uma profissão, né, para uma nova profissão, para alguma pessoa. Assim como aconteceu comigo, né? Assim como essa linguagem me trouxe outras possibilidades que eu não teria se não fosse, digamos, o audiovisual, né? Então, tipo, as nossas ideias vão sempre partir dessa ferramenta que é o audiovisual, que é a fotografia, que é a imagem, que é o som. E, enfim, ideias a gente tem muitas, assim, muitas coisas. Eu acho que também, voltando àquele ponto mais, dando prosseguimento, né? Entender que a arte, ela também é básica, né? A arte, ela nos proporciona a saúde, né? Saúde psicológica, física, espiritual, né? Entender que isso é básico também, né? Dentro de toda e qualquer cidade, todo e qualquer lugar, a arte, ela é básica, né? Tanto que as grandes mídias, elas já entenderam isso há muito tempo, né? Se você chega em qualquer cidade, tem televisão, por exemplo, né? As pessoas gostam, né? E por que não se utilizar dessa linguagem também para trazer outras informações? Né? Não é excluir todas as informações, isso não presta. Sim. Não, é trazer variedades, né, de diferentes informações audiovisuais, né, e não só audiovisuais, né, de escrita também, pensar dentro de outros campos, né, o ser humano, ele é muito vasto, né, então a gente vivenciou dentro do coletivo essa pergunta que tu estás fazendo, que tu fez, né, o que vocês fazem, o que são vocês, né. Na verdade, a gente faz muitas coisas, né? O Cauê, ele é do campo do audiovisual, VJ, né? Social media. Artista visual. A Morgana é social media, né? É criativa. A ilustradora, né? O Arão e o Ariel são músicos.
são designers também. Eu, Laís e Manuela somos da pedagogia, né? Então, a gente trabalha com audiovisual, mas ao mesmo tempo a gente trabalha diferentes atravessamentos que o audiovisual pode nos proporcionar, né? Diferentes temáticas. Então, não necessariamente a gente vai chegar lá e fazer um trabalho, vamos limpar o Rio APU, mas nós podemos chegar lá e propor uma produção audiovisual sobre essa ação, né? De pessoas que já fazem essa limpeza. Bacana. Vamos registrar isso aqui, né? Vamos espalhar para o mundo, vamos exibir. Incentiva outras pessoas a fazerem o mesmo. Né? Isso, óbvio. Gente, eu sei que é complicado, mas assim, tem muita gente fazendo coisa boa. Com certeza. Né? A gente não pode achar que tá tudo Isso. ruim, né? Tem muita coisa boa acontecendo. Muita coisa boa. Muita coisa acontecendo. E o problema é que às vezes o foco é em algo ruim, né? Que nem tem tanta relevância, mas fica tanto ali o foco, né? Mas tem muita coisa acontecendo, coisa boa acontecendo. Infelizmente, às vezes não é tão divulgado, né? Às vezes as pessoas fazem sem ter a pretensão de aparecer, que não precisa, por exemplo, ajudar ninguém para ir jogar na rede social, né? E aí ninguém fica sabendo. Que seja assim, né? Mas tem muita coisa acontecendo, tem muita coisa boa acontecendo. Vocês fazem parte dessa mudança, né? De acontecer. Esse podcast é algo bom, que a gente quer ser relevante, a gente quer alcançar, quer falar como é que está sendo feito. Vai que alguém inspira na história de vocês, uma pessoa mais que vê esse podcast e se inspirar na história de vocês para fazer isso, sei lá no bairro da Saudade, não é bom para todo mundo? É maravilhoso. Com certeza, eu acho que, na verdade, né, a gente se inspirou em alguém também, né? A gente já esteve em outros movimentos, né? Principalmente em Belém acontece muitos movimentos assim, né? De cinema de rua, tem o Telese Movimento, por exemplo, né? Que é fantástico, né? E isso pode acontecer em qualquer lugar, porque em qualquer lugar nós temos pessoas com ideias fantásticas, né? E tem pessoas interessadas nessas ideias. E tem pessoas tem pessoas interessadas nessas ideias, em somar. Eu acho muito massa isso, eu quero fazer parte, né? Por exemplo, essa lei, Aldir Blanc, né? Ela foi um grande marco na nossa sociedade para mostrar o quanto de pessoas, tipo assim, o tanto de pessoas que fazem arte, cultura, né? Em todos os locais do Brasil, né? E falando aqui de Castanhal, né? Nossa, a gente descobriu projetos incríveis que a gente não fazia ideia que existiam. Tá vendo? Né? E aí a lei veio, incentivou financeiramente, né? Porque a gente não faz as coisas do nada, a gente vive num sistema que a gente precisa de dinheiro para fazer. Gente, é isso que eu falo. Eu acho que tem que ganhar mesmo e bem para poder desenvolver bem um trabalho. Né? É normal isso, não tem... E mostrar também que todo e qualquer cidadão ele tem um papel na sociedade, né? A gente tem esse papel que precisa ser exercido, né? Porque às vezes a gente se prende na nossa rotina, né? Em casa, trabalho, né? Aí vê aquela programação, olha, eu vou lá pelo menos para espairecer, né? Pelo menos para sair dessa rotina maçante da minha vida, né? E vou lá para relaxar, né? Para conversar com o vizinho, né? Que faz tempo que eu não converso, isso antes da pandemia, né? Sim. Que é muito, muito massa, né? Você ter uma relação de parceria, de encontro, né? De não se fechar só dentro da sua casa, né? Da nossa casa, né? Mas sim de estar em comunidade, né? De estar em parceria, em diálogo, né? Em rede. Massa. Olha, tu achou que a gente não ia conversar muito, né? Nicolas, tem quantos minutos aí, Nicolas? 50 minutos. Olha só. Vamos ter que deixar para um outro podcast, porque, né? Só vai ser ter uma ideia. Tinha muita coisa para falar. Mas assim, eu quero fechar com um negócio que eu achei bacana. Não sei, posso estar errado. Eu passei no APU e vi uma casinha e vi algumas pessoas fazendo uma leitura, né? E depois eu vi antes também que era um projeto. Sabe explicar daquele projeto? De uma casinha que tem lá, sim, da leitura? Sim. Eu achei bacana.
Então, olha só como legal. Esse também foi um projeto que foi efetivado através da Lei Aldir Blanc, né? Que foi um projeto que foi inscrito no edital aqui do município. Eu não conheço pessoalmente as pessoas que encabeçaram esse projeto. Acho que é o pessoal da Academia, né, Brasileira de Letras. Aqui de Castanhalense de Letras, né? Castanhalense Acredito que de sim, Letras. pelo fato da literatura, né? Mas é um projeto assim que também foi muito bem-vindo lá na comunidade, lá no PU, né? E que é um projeto que eles instalaram uma casinha e não é só lá, tem em outros lugares aqui também, outras periferias da cidade também. Aí, se eu não me engano, são aí 3 cada ou um vai e 4. bota um livro, se quiser, como é que é? Mais ou menos, sabe É explicar? tipo assim, né? Tem uns livros lá como se fosse uma biblioteca coletiva. Vai ter uns livros lá que tu vai poder emprestar, tu vai poder deixar livros lá também, né? Doar. Meu irmão, inclusive, já separou os livros que ele já leu, assim, várias vezes e vai doar lá. Cara, bacana. E aí, bacana. é dessa forma, né? Pra tu ver como muitas coisas podem ser feitas, né? A partir do momento que a gente tem essa possibilidade de acesso ao capital mesmo, né? Para poder realizar de forma efetiva, né? De forma onde aquilo possa alcançar o seu potencial máximo, né? Aquele projeto em alguma comunidade, né? E essa Lei Aldir Blanc, infelizmente, aconteceu... Na verdade, felizmente, né? Aconteceu agora nesse tempo pandêmico, né? Mas eu acredito que se... Acaba ajudando também. Com certeza, muito, como a gente estava falando, né? Isso fez muitos projetos serem efetivados e muitas propostas, muitos projetos não morrerem também, né? Sim. Muitas coisas novas acontecerem e, enfim... Aí né? tem um negócio dos reciclados lá, né? Que eu vejo os pneus lá, parece que também faz parte de um projeto. Sim, né? também já é de uma moradora de lá, esse projeto dos pneus, né? Que é algo muito incrível, assim, né? Porque esse projeto dos pneus começou com a galera que mora lá perto desse lugar que eu te falei, que é a Pissarreira, né? Que foi onde a gente foi fazer o rolê fotográfico, que eram as fotos de denúncia e tal. A Pissarreira ainda existe, ainda tá lá? Foi total ou tá meio... Assim, nesse lugar que se chamam de Pissarreira, né? Porque, enfim, a galera tirava pissarra de lá e tudo mais. E aí lá também tem uma usina de pissarra, né? Que é da prefeitura, se eu não me engano. De pissarra não, tá. de pis, né? De asfalto, um lance assim. Só que lá, galera, como é um terreno gigantesco, né? E não tinha ninguém, agora já tem uma comunidade que tá tomando conta daquele lugar, né? Criou suas moradias lá e tudo mais. Mas antes não, o pessoal jogava muito lixo lá. E esse projeto dos pneus foi meio que para tirar esse costume da galera sempre jogar lixo naquele local específico. O pessoal se uniu num mutirão, limpou tudo e construíram um parquinho com pneus, né? Sim, Olha só como reconfigurou aquele local, né? Aí tem a gente dando uma olhada na internet, já vê alguns lugares que botam plantinhas, aí já, né, o que era lixo a pessoa deixa de jogar porque tá mais bonitinho, né? Isso. É uma ideia bacana. Onde tiver lixão aí encostado por esses cantos de muro, plantar alguma coisa, que aí as pessoas deixam de jogar, né? Agora é aquele lance, né? Tem que realmente ter força de vontade para fazer isso quando não se tem uma remuneração para essas propostas, né? Que todo mundo precisa comer, né? Com certeza. E aí fazer é complicado, mas vamos vencendo. Igual eu já falei, tem muita coisa bacana acontecendo, a gente precisa dar atenção para isso. Infelizmente, vamos ter que encerrar esse podcast, senão vai chegar longe. Olha só, galera, para você que está nos assistindo, corta para cá, Nicolas. Você que está nos assistindo, olha, só por esses convidados você já merece aí deixar um like, compartilhar esse vídeo, marca seus amigos, comenta aí quem que você quer ver nesse podcast, comenta o que você achou desse podcast, o que você concordou, o que você discordou. Estamos aqui abertos ao diálogo para melhorar, ok? Então, quero agradecer aí vocês mais uma vez. Quer deixar uma mensagem final? Obrigada. A gente que agradece. A gente agradece muito, né? Queria falar para as pessoas, todos nós, que a gente possa se cuidar, né? Se a gente puder ficar em casa, né? Ficar em casa, porque a pandemia tá muito forte, né? Então, vamos nos cuidar. E é isso, vamos procurar novas informações, né? A gente está aqui com essa proposta também de trazer informações alternativas, arte alternativa dentro de Castanhal, né?
Eu acho que o Cauê pode falar também, se ele quiser. Eu só queria agradecer mesmo e dizer pra vocês seguirem a gente lá, _cine de rua. Cine, underline, de, underline, rua. Arroba Cine, underline, de, de underline, rua. Isso. Beleza. Massa demais. Lá a gente também tá com a programação ainda do Cine Circuito, né? A gente teve uma mostra artística. Tem uma exibição de filmes castanhalenses lá, só produção castanhalense. Na verdade, a gente montou, o Cauê montou, quer falar? A gente fez um compilado, né? Uma playlist no YouTube com alguns filmes aqui de Castanhal, né? Alguns curtas-metragens, algumas coisas do tipo que já foram feitos há um tempo atrás e colocou tudo na nossa playlist lá no YouTube e compartilhou com geral, né? Mas os filmes são completos, né? São completos, sim. Tá. São curtas-metragens, no caso. Bacana. Então, no Instagram, só repete de novo, arroba sim de rua, mas sim entre as palavras sim de rua tem o underline. Underline. E no YouTube, tá? Sim de rua. Sim de rua. Pode procurar. Então, galera, muito massa esse bate-papo, show de bola. Mais uma vez, comenta, curta, compartilhe, manda no grupo da família, obriga o filho a assistir, enfim, faz esse podcast crescer, que esse negócio aqui é muito bacana e a gente quer ser relevante na comunidade com a nossa empresa, aqui é a Oficina Digital, levando um conteúdo de informação que gere aí o debate, enfim, muito bacana, obrigado por vocês terem vindo. E até a próxima. Com certeza vamos ter mais podcast com vocês aqui, né? Viu aí que o tempo foi curto, né? Parabéns pela iniciativa, maravilhoso o programa. Show de bola. Vida longa. Show, vida longa. Nicolas, roda a vinheta final aí. Até a próxima. Valeu.